boa tarde, muito obrigado, Dr. José Ribeiro, pelas suas palavras sempre simpáticas. E a minha primeira palavra vai precisamente para si, porque sem editor não há livro, não é? E, portanto, o risco corre sempre pela parte do editor e, portanto, é natural que se faça o elogio de quem arrisca mais do que qualquer outro para que o livro conheça a luz do dia. Bem sei que nem sempre foi assim. Os editores primeiro eram os próprios autores, outras vezes os amigos dos autores, outras vezes familiares dos autores que se queriam ver retratados no próprio livro. Exigiam mesmo que só pagavam se figurassem lá, mesmo que fosse sob pseudónimo. Portanto, aí estamos conversados. Hoje, como sabemos, é diferente. Por isso, o risco corre, de facto, por parte do editor, que é quem custeia a edição, mas depois vai receber, e espero que assim seja, os tributos que os leitores, generosamente ou não, vão dando às editoras. Portanto, hoje as coisas estão um bocadinho diferentes do que eram no passado, e peço desculpa àqueles que estão a estranhar este meu discurso, que não tem nada a ver com o Henrique Calvão, mas tem a ver com a circunstância de eu ter sido professor de História do Livro na Faculdade de Letras durante vários anos. E, portanto, o meu primeiro trabalho académico foi sobre o livro, não é? Sobre a livraria do Cardeal Saraiva, que penso que muitos que estão aqui conhecem, o que significa que tive que me debruçar sobre o percurso do livro até chegarmos a este belo panorama que hoje aqui temos, que era raro ainda quando o Cardeal Saraiva viveu na segunda metade do século XVIII, primeira do XIX. Era difícil encontrar uma livraria com tanto recheio como esta, não é? Isto é uma casa de livros. Embora a casa do próprio Cardeal, em Ponte Lima, estivesse completamente recheada de livros. Desde o hall de entrada, passando pelos quartos, pelos corredores. Eu sei porque apanhei uma descrição em que aparece toda essa informação sobre como se organizava em casa uma livraria. Assim se chamava aquilo que nós hoje designamos por bibliotecas nas nossas casas. Não é? Hoje é essa a designação que lhe damos, mas no passado era livraria. Não é? Daí que esse meu livro tenha precisamente o título Ler na Livraria de Frei Francisco de São Luís Saraiva. Foi uma coisa que muita gente estranhou, ler na livraria. Mas, de facto, foi provocatório para que as pessoas passem a conhecer o que é que se designava por livraria noutros tempos que não nos tempos atuais. Bom, por isso, as minhas primeiras palavras vão para si. Obrigado mais uma vez por publicitar o trabalho de antigos alunos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, como é o caso do professor Adrião Pereira da Cunha, que, e agora já estou a falar dele, do autor, que tive o prazer de conhecer como professor e como aluno. Isto é, eu ensinei alguma coisinha, não é? Ficou alguma coisa nele do que passou por lá, dito por mim, mas também absorvi muito daquilo que ouvi dizer. Quer nos momentos em que mais formalmente estávamos em aula, quer naqueles momentos em que saíamos da aula e íamos em viagem de estudo ou coisa que o valha. Recordo-me a este propósito uma viagem que fizemos a Évora, precisamente passando pela livraria de Coimbra, depois passando pela livraria de Mafra, se não estou em erro, e também Museu do Azulejo, e depois a livraria de Frei Manuel do Cenáculo em Évora, que é um lugar que toda a gente deve visitar, quanto mais não seja para ter o gosto que muitos cultivam de meter a mão na estante, não é? E tirar um livro a esmo, outro livro, para se perceber, afinal, quais eram os gostos de um intelectual de finais do XVIII, talvez um dos grandes vultos do iluminismo português, que nem sempre é salientado nas cadeiras de História de Portugal, onde se aprende tudo, menos aquilo que acaba por fortalecer o nosso espírito intelectual, não é? E por isso eu tenho algum culto por essas personalidades da vida intelectual do passado, sobretudo do século XVIII, porque foi o período em que eu trabalhei mais, mas claro que esse meu ciclo não se fecha no XVIII. Sou um bocadinho elástico para um lado ou para o outro, e cada vez mais, isto é, à medida que o tempo passa por mim, eu vou percebendo que
e sentido a falta de que é preciso elasticidade no conhecimento. Bom, mas eu não estou aqui para falar de mim próprio, estou aqui para falar do professor Adrião Cunha. Como disse, aprendi muito com ele e ele aprendeu alguma coisa pouca comigo. Não seja modesto, que eu sempre estou aqui. Eu sei alguma coisa, mas também não seja tão generoso em relação à minha pessoa. De qualquer maneira, foi para mim um gosto conhecê-lo como aluno na faculdade. E devo dizer que foi um gosto que me gerou alguma perplexidade de início. Primeiro porque não era um novato, estava no meio daquela gente mais nova, não direi adolescentes, mas alguns andavam a sair da adolescência. O professor Jorge está-se a rir porque já tem penado mais anos do que eu a aturar essa gente, entre aspas, porque eu tenho muito respeito pela gente jovem que passou por mim e terei sempre. Tenho em quase todos os alunos que passaram por mim amigos e por isso não me custou grande coisa passar por eles. Agora sei que é difícil essa idade turbulenta, não é? da adolescência ou da pós-adolescência. A mudança de ambiente para a universidade também é complicada. E quando vi esta excelentíssima pessoa com alguma idade, não é a idade que hoje tem, um jovem, não é? Naquela altura era menos jovem, mas quando olhei eu disse, bem, isto vai ser complicado. Com esta gente nova, aqui um veterano. Bom, entretanto surgiram outros que não estão aqui hoje, mas que estiveram no primeiro lançamento desta obra e que foram companheiros do professor Adrião, que ajudaram de alguma maneira a perceber que o ambiente não iria, enfim, mal a pior, pelo contrário. Encontrei neste senhor que está aqui, digamos, um maestro para essa mesma turbulência da gente mais jovem que se começou a comportar, obedecendo de uma forma quase, eu diria, filial ao professor Adrião Cunha, que os disciplinava pela via intelectual, que é uma coisa sempre agradável de se ver. Não acontece sempre, não é? Mas neste caso aconteceu. De maneira que ele e os colegas, eu designei-os logo como brigada tranquila. Tranquila porquê? Porque a maior parte deles eram aposentados e, portanto, não só eram tranquilos, como inspiravam tranquilidade nos restantes estudantes. Por isso guardo dele uma recordação muito grata pela experiência que tive com os meus primeiros alunos muito séniores. Depois tive outros, não é? Mas isso não vou aqui discorrer sobre eles. Tive muitos outros porque, ao contrário do que muita gente pensa, a universidade hoje está aberta a gente com mais idade e, portanto, o professor Jorge deve saber isso melhor que eu, porque já estou desligado há 2 anos, mas certamente que continuará a aparecer gente com alguma idade a frequentar as aulas na Universidade do Porto e na Faculdade de Letras. A Faculdade de Letras não é exceção. Pelo contrário, é que a maior parte das pessoas não tem tempo durante a vida para as letras, não é? E portanto, quando chega ao fim da vida, à chamada idade tranquila, eu não quero usar o fim da vida, a parte terminal da vida, penso que entenderam o que eu quis dizer, aí começa uma vida nova, porque vão ler aquilo que não leram, têm tempo para o fazer, mas têm companhia, às vezes, dos netos e alguns dos bisnetos, não é? Portanto, o que significa que se sentem bem acompanhados e, portanto, vão retribuindo até com notas altíssimas. Foi neste escalar que o professor Adrião saiu do curso normal de História, regular, digamos assim, de História, não sei se é muito normal, mas pelo menos regular cumpriu direitinho as tarefas que lhe foram impostas e depois passou para o mestrado e do mestrado para o doutoramento. E, portanto, aqui o temos como colega, professor doutor Adrião Pereira da Cunha, que agora também dá aulas na Faculdade de Letras, curiosamente, à brigada mais tranquila da faculdade. Digo eu, não sei. Se não for, eu tenho a certeza que ele os tranquiliza, não é? Se não for de uma maneira ou de outra, mas talvez pelo conhecimento, pelo saber e pela forma de estar que lhe é muito peculiar. Quem o conhece sabe muito bem do que eu estou a falar e, portanto, quase que não precisará de mais apresentações. Eu penso que
o Dr. José Ribeiro já falou na produção científica que se lhe seguiu, ou que seguiu ao curso que ele fez na faculdade, e que revela que, de facto, não está satisfeito. É um homem insatisfeito. Bom, a sua insatisfação levou a procurar-me aqui há tempos para fazer um prefácio para este livro sobre Henrique Calvão, o intelectual, o político, o revolucionário. E, de facto, eu, na altura, até lhe disse, penso que lhe disse isto, sabe que eu não sou muito de história política, não conheço grande coisa. Tenho algum conhecimento, também não posso dizer que nada do que passou por mim foi em vão. É evidente que conhecia muito bem o Henrique Calvão, como conhecia outros protagonistas que estão neste livro. E por isso, depois de refletir durante pouco tempo, confiando nas qualidades que eu aqui já apontei do professor Adrião Cunha, obviamente que não pude recusar fazer o prefácio para este livro e ler atentamente este livro. E digamos, o respaldo, ao fim e ao cabo, desse prefácio que eu aqui queria partilhar convosco, não como forma de desvendar o que está no livro, que é muito mais do que aquilo que eu aqui vou dizer. Aliás, apresentar um livro tem essa componente e essa obrigação, isto é despertar nos leitores, ou nos potenciais leitores, o desejo de verem o livro, de lerem o livro, e não propriamente estimular a preguiça de o não ler. Não é? E, portanto, não é isso que eu vou fazer exatamente o contrário, e passar apenas por alguns pontos que me pareceram extremamente importantes deixar aqui neste prefácio. Quem for muito preguiçoso, se calhar além do prefácio já fica com uma ideia do que está lá. Mas estimula. E é isso que eu quero, é espicaçar de facto quem está a ler. E de facto a abordagem à vida de Henrique Calvão, feita neste livro pelo Dr. Adrião Cunha, constitui uma novidade na bibliografia sobre a personalidade controversa que aqui é visada, Henrique Calvão. É um testemunho valioso da época em que o mesmo viveu e se destacou na vida política e na vida pública, melhor dizer, vida pública, porque política ele esteve dos dois lados da barricada e, portanto, vida pública portuguesa, mas que foi aqui bem retratado pelo professor Adrião Cunha. O período do Estado Novo, numa das suas fases mais complexas, de facto, este Henrique Calvão representou a seu modo uma viragem no relacionamento entre o poder político e militar, não quando o regime anterior ao 25 de Abril dava sinais de profunda decadência, mas ainda no tempo em que se mostrava vigoroso, ativo, persecutório em relação à discordância. E isto para Calvão começou a ser incómodo a partir da altura. Está muito bem retratado neste livro. De resto, já aqui foi dito pelo editor, este texto socorre-se de notória multiplicidade de fontes ou monumentos, como quiserem, e assenta na perspectiva de que a narrativa histórica deve partir do conceito de que tudo é fonte histórica ou pode ser, desde que acompanhado de uma crítica aturada. Portanto, academicamente nós devemos aceitar este tipo de tratamento da história, porque de facto a história deve lançar mão de tudo que possa fazer luz sobre o passado, independentemente do conceito que nós fazemos de fonte. Às vezes restringimos as fontes. E de facto a história nova, como aqueles que são de história sabem, trouxe essa abertura que nós devemos estimular e cativar cada vez mais numa altura em que as fontes já chegam a utilizar a inteligência artificial e, portanto, são muito mais abrangentes do que se pode imaginar. Portanto, a metodologia que nesta narrativa foi desenvolvida pelo autor procurou não alterar profundamente os textos de que se serve. Hão de reparar que há muitas transcrições neste trabalho, o que me causou alguma
alguma perplexidade de início, mas depois percebi que o autor deixou ficar aquilo que fez como transcrição, precisamente para dar abertura a que o leitor pudesse refletir ele próprio sobre os textos que aqui ficaram e que serviu de base à escrita deste livro. Até porque, como todos saberão, ou alguns saberão melhor que outros, leem mais, escrevem mais, ler um livro é sempre reescrever o livro. Não é? Nós, quando lemos um livro, estamos sempre a, digamos, analisar aquilo que vamos lendo e, ao mesmo tempo, estamos a reescrever no nosso espírito, às vezes contrariando até o próprio autor, que quis dizer determinada coisa, e nós, pela leitura que fazemos, ou até pela releitura de determinada página, de determinado capítulo, vamos ficar com uma ideia um bocadinho diferente daquela que o autor quis transmitir. Não vem mal ao mundo por isso, antes pelo contrário. É isso que estimula a nossa visão intelectual das coisas, não é? E é isso que faz de nós mais capacitados ou menos capacitados para analisar determinado tipo de textos. Portanto, não levem a mal o autor ter feito aqui tantas transcrições. Elas são necessárias como que escape para o leitor poder ele próprio criar no seu espírito imagens do passado que ajudem a compreender aquilo que ele próprio criticou quando as selecionou para aqui ficarem. Todo este manancial informativo que vão das fontes tão plurais como as hemerográficas, as bibliográficas, etc. Falei há pouco da inteligência artificial, ainda não chegou lá, mas se calhar daqui por uns anos aparece, eu já estou a dizer daqui por uns anos, aparece com um livro baseado nessa questão. A aplicação da inteligência artificial à história. E é capaz de lá chegar com toda a propriedade. Bom, mas o que eu queria dizer é que, de facto, este livro tem um manancial de informação muito interessante que fica. E às vezes é importante que as coisas fiquem. Porque nós não esgotamos na leitura que fazemos uma obra, pelo contrário. Estamos a refazê-la cada vez que a ela voltamos. Eu ainda ontem andava a arrumar coisas no meu sótão e encontrava livros que eu já tinha lido há muitos anos e a ideia com que estou hoje sobre eles não tem nada a ver com a ideia original quando os li. Enfim, eu não vou aqui dar exemplos, senão nunca mais me calo, e eu quero dar a palavra ao professor Adrião, que é quem mais deve ter hoje a palavra. Queria dizer que este livro dá boa nota dos caminhos que Henrique Galvão seguiu, no sentido de afrontar o regime. Sobretudo naquilo que afinal havia de ser o ponto mais fraco, que de resto o faria cair em 1974, e bem expresso no texto Arte Colonial, que o biografado apresentou em maio de 1930 no 3º Congresso Colonial Português. Na mesma senda, Adrião Cunha coloca em evidência o pensamento de Galvão imanente da sua colaboração na revista Portugal Colonial, da qual foi fundador, bem como na Exposição Colonial de Paris, nas feiras e nas mostras de Luanda, Lourenço Marques e na Exposição Colonial do Porto de 1934, ou na Exposição do Mundo Português, esta bem mais conhecida, de 1940. Mas este livro capta também o pensamento de Henrique Galvão através de vários documentos por ele escritos. E não devem deixar de ler, na parte final, um facsímile de um desses documentos, que é, de facto, um documento onde se espelha a qualidade literária do próprio Galvão e boa parte do seu pensamento. Refiro-me à facsímile da carta aberta a Salazar, escrita por Henrique Galvão, e que é, de facto, um texto que vale a pena ler, para além dos comentários que no livro já estão contidos relativamente a este texto. Portanto, capta efetivamente bem o pensamento do biografado, sobretudo quando ele trata das questões de natureza colonial, que, como disse, foram questões que levaram à queda do regime anterior ao 25 de Abril, e que Galvão, sendo um militar, sendo um homem da situação, como se dizia, acabou por contrariar mais tarde, quando percebeu, através de um espírito que eu posso classificar de humanista, percebeu que afinal os outros povos
que nós colonizamos tinham uma identidade muito própria, tinham uma cultura também eles muito própria, era preciso respeitá-la e não adiantava fazer quadros legislativos e regras que domassem aquela gente que vivia num continente indomável ainda hoje, como todos sabem. E o professor Adrião Cunha traduziu isso muito bem neste livro. É também aqui transcrita alguma informação complementar em relação àquilo que todos conhecem sobre o golpe maior que Henrique Calvão deu no regime e que passou pela chamada Operação Dulcinea, que está aqui muito bem retratada, que é mais conhecida pelo assalto ao Santa Maria. Foi assim que eu desde criança me ouvi, ou melhor, me habituei a identificar este passo importante contra o regime dado por Henrique Calvão. E, curiosamente, há uma coisa que eu não posso deixar de dizer aqui, é que uma das grandes preocupações do Henrique Calvão foi precisamente quando aprisionou o barco e o atracou no Recife, no Brasil, substituir aquilo que estava na ponta do navio e que dizia Santa Maria, a identificação do navio, por uma tarjeta que dizia Santa Liberdade. Ou seja, aqui ficou claro o apego à liberdade. E eu aqui queria abrir um parênteses só para dizer que este homem mudou o regime por dentro. Não é? Ele era do regime, mas acabou por ser um dos maiores contestatários ao regime, em nome do apego à liberdade. E nós temos, pela liberdade, que às vezes é usada e abusada, até o termo é usado e abusado, em relação à liberdade devemos sentir que ela é parte intrínseca do ser humano. Isto é, qualquer coisa que possa cortar a nossa liberdade individual e depois a nossa liberdade coletiva é sempre mal tolerada. E às vezes esquecemos, em todos os tempos, os homens esquecem-se deste fator que é intrínseco à própria condição humana. O professor Jorge Ribeiro está a olhar para mim, agora sou eu que lhe vou dar uma lição, porque eu fui aluno dele, portanto, estou aqui à vontade para dar lições, não é? Entre aspas, aprendi com ele. Bom, de facto, a liberdade é um valor humanista. É um valor humanista, está ligado ao humanismo e também às grandes transformações revolucionárias. Eu nunca me canso de repetir isto. A Revolução Francesa tem os valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade, que são valores de todos os tempos. São valores do cristianismo. Temos que romper estas barreiras que às vezes construímos através de ismos, não é? E não vou dizer outros ismos, cilindrando aquilo que é essencial e que faz parte da cultura ocidental. Às vezes os comentadores políticos, agora que se fala muito, enfim, de aberto, não é? E que não há perspectiva de conseguirmos fechar, pelo menos com a vontade que nós queremos, mas a verdade é esta. Estes valores estão na nossa cultura ocidental. Os valores da liberdade, da igualdade, da fraternidade, que são valores do humanismo e valores do cristianismo, não é? E se calhar são valores de outros ismos que eu agora não vou aqui desenvolver. Por isso o Henrique Calvão, também está aqui retratado neste livro, se ligou a outros combatentes pela liberdade, como é o caso do general Humberto Delgado, que de resto serviu de mote para que o professor Adrião Cunha escrevesse a sua tese de doutoramento, que também foi publicada pela Afrontamento, tanto quanto julgo saber. O que significa que esta solidariedade quer dizer alguma coisa. Se não reparem, são dois homens do regime, dois homens que contrariam o regime por dentro e dois homens amantes deste valor, que é o valor da liberdade. E por isso também, em conjunto, congeminaram outra das operações que está aqui muito bem retratada e que foi o desvio do primeiro avião da TAP. Do primeiro avião da TAP, eu suponho que foi o primeiro desvio de um avião, da história da aviação. Por si só já merece aqui uma referência. Bom, e agora vou terminar com umas palavras muito simples, que são muito usadas aqui pelo autor, que é um homem pragmático. Não é?
e que diz o seguinte: bem, se quiserem saber mais, leiam o livro. Muito obrigado.